gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre uma contratação que agora é oficial por parte do Atlético de Madrid. Tem jogador novo chegando, o Atlético que tem se reforçado muito nessa janela de transferências. Vou falar um pouquinho sobre isso e, claro, trazer os destaques de Johnny Cardoso, a nova contratação do Atlético de Madrid. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa sempre o like no vídeo. E, claro, os comentários de vocês por aqui. Nesta quarta-feira, finalmente, um anúncio que era aguardado já há algumas semanas, o Atlético de Madrid oficializou a chegada de Johnny Cardoso, brasileiro que, na verdade, nasceu nos Estados Unidos, mas viveu toda a sua vida no Brasil. Base do Internacional de Porto Alegre, foi anunciado como a nova contratação do Atlético de Madrid. Johnny Cardoso chega à capital espanhola para reforçar o Atlético em uma posição que o Simeone vinha pedindo um jogador há muito tempo. Temos um novo volante para o técnico argentino no Atlético de Madrid. O Johnny Cardoso é a quarta oficialização de contratação do Atlético de Madrid nessa janela de transferências. O time está se reforçando e ainda deve se reforçar mais nas próximas semanas. Lembrando que a pré-temporada do Atlético começa no dia 21 de julho, ou seja, daqui a alguns dias. Só que o Johnny Cardoso, como esteve disputando a Copa Ouro com a seleção americana, lembrando que ele defende a seleção dos Estados Unidos, vai chegar alguns dias depois para a pré-temporada. Johnny Cardoso foi anunciado nessa quarta-feira, era uma contratação que já estava sendo aguardada e, como eu disse, a quarta contratação nessa janela de transferências do Atlético de Madrid, que já gastou mais de 100 milhões de euros para ir reforçando a sua equipe e ainda devem ter jogadores que devem deixar o Atlético de Madrid. E tudo indica que o clube vai continuar contratando para se reforçar depois da temporada passada, que acabou sendo uma temporada de decepção para a equipe que se esperava mais depois das contratações que fez no início da janela de transferências passada. O Atlético repete isso nessa janela e está fazendo um grande investimento para se reforçar em posições que precisa, e talvez a mais carente nos últimos anos tenha sido a de um camisa 5, a desse primeiro volante que o Johnny Cardoso passa a ocupar a partir dessa temporada. Ele assina o contrato com o Atlético de Madrid até 2030, ou seja, para as próximas 5 temporadas. O Atlético chegou a um acordo com o Betis, que era o clube de propriedade do Johnny Cardoso, mais ou menos, pelo que a imprensa da Espanha está trazendo, 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em variáveis, para um jogador que tem 23 anos e que ainda tem muito futuro pela frente. E que nessa última temporada foi um dos grandes destaques do Real Betis. O Betis que fez uma temporada histórica para a equipe, chegando pela primeira vez a uma final de competição europeia da Conference League, que acabou perdendo a final para o Chelsea, mas um Betis que fez uma grandíssima temporada, que até as últimas rodadas estava brigando para entrar na Liga dos Campeões, coisa que acabou não conseguindo. Johnny Cardoso foi uma das peças que o Betis trouxe em janeiro de 2024, lembrando que o Johnny Cardoso é base do Internacional de Porto Alegre. Ele nasce nos Estados Unidos e logo depois que ele nasce, meses depois, a família dele retorna para o Brasil, os pais dele são brasileiros e, portanto, ele cresce no Brasil. O Johnny Cardoso é cria do futsal, passou por categorias de base do futsal antes de passar para o futebol de campo, e aí tem algumas entrevistas interessantes dele dizendo que o futsal ajudou ele a ter esse pensamento rápido, a tomar decisões de forma rápida dentro de campo. É interessante, porque no final das contas o volante é um jogador dentro de campo que tem que estar atento a muitas posições para fazer a cobertura dos jogadores que acabam indo para atacar. Então, o Johnny Cardoso disse em diferentes entrevistas como o futsal ajudou ele nisso. Ele começou no futsal já no Brasil, né? Nasce nos Estados Unidos, depois vai para o Brasil, começou a sua carreira, né? O seu desenvolvimento enquanto jogador no futsal, e depois ele passa para o campo, onde ele faz toda a base no Internacional de Porto Alegre, e é onde ele consegue jogar como profissional, e é onde ele chama a atenção do futebol europeu. Em janeiro de 2024, o Betis paga 6 milhões de euros para contratar o Johnny Cardoso, que vai tendo uma crescente dentro do Betis, se consolidando como titular na posição na última temporada, no time do Manuel Pellegrini, onde ele se destaca muito por várias características.
Desde que se está falando nessa possível contratação do Johnny Cardoso pelo Atlético de Madrid, se estão tentando levantar jogadores que tenham jogado de uma forma parecida, principalmente no Atlético. E o jogador que os jornalistas espanhóis mais comparam o Johnny Cardoso dos que passaram pelo Atlético e jogaram nessa posição é o Thiago, jogador português, que foi o volante do Atlético de Madrid lá no início da era Simeone. O Johnny Cardoso é um cara alto, tem 1,86 m, costuma vencer duelos aéreos, inclusive ele tem bons índices disso desde que chegou ao futebol espanhol. É um cara que, como eles costumam dizer aqui na Espanha, a bola não queima nos pés dele e ele consegue ter uma boa condução de bola, uma boa saída de bola. E é um cara que, apesar de não ter uma estrutura física destacada, é um cara muito forte. E isso faz com que nos duelos ele tenha facilidade para conseguir ganhar os duelos dos seus adversários, o que é algo muito importante para a função de primeiro volante. Na última temporada, o Johnny Cardoso foi um dos jogadores que mais venceu duelos em La Liga. Inclusive, ele está no top 5 dos que mais venceram duelos nas 5 principais ligas europeias na última temporada. Então, é uma característica dele, é um cara que rouba a bola, intercepta a jogada, vence duelos, é um cara alto que também ganha duelos aéreos, então para ocupar aquele campo, aquela posição, tem características que são interessantes e que podem complementar muito com outro jogador que cada vez é mais titular nesse Atlético de Madrid, que é o Barrios. Então, o Barrios e o Koke meio que estavam se revezando para jogar nessa posição nas últimas temporadas, porque o Atlético não tinha esse cara. Inclusive, desde a saída do Thomas em 2020 e antes ainda, desde a saída do Rodri, na verdade, em 2019... o Atlético de Madrid não conta com esse jogador. O Simeone vinha pedindo essa contratação há muito tempo para a diretoria do Atlético de Madrid, que agora consegue encontrar uma peça que já tem experiência dentro do futebol espanhol para jogar de 5 para ser esse primeiro volante do Atlético de Madrid. O Johnny Cardoso chega para ocupar essa posição. A venda do Johnny Cardoso do Atlético do Betis para o Atlético vai fazer com que o Internacional de Porto Alegre receba um mecanismo de solidariedade da FIFA, mais ou menos ali na casa dos 4 milhões de euros, o que o Internacional deve ganhar com essa venda do Johnny Cardoso, e o Johnny Cardoso que chega ao Atlético de Madrid, como eu dizia, para reforçar essa posição muito carente para o Atlético de Madrid nos últimos anos, assina contrato por 5 temporadas até 2030 e é a 4ª contratação do Atlético de Madrid, que está se reforçando bastante nessa janela de transferências. Como eu disse, alguns jogadores ainda devem sair e outros jogadores ainda vão chegar. Até agora, além do Johnny Cardoso, que foi essa última oficialização por parte do Atlético, o time confirmou a chegada do Almada, que chega para substituir o Correa, basicamente, é um cara mais para o setor ofensivo. A chegada do Baena, que é um cara que também é mais para o setor ofensivo, mas também pode jogar no meio de campo. E a chegada do Ruggeri, que é um jogador defensivo. Então, o Atlético reforçando praticamente todas as linhas até o momento. Alguns jogadores, como eu disse, ainda vão sair, outros ainda vão chegar, mas o Atlético de Madrid investindo forte nesta janela de transferências para a próxima temporada. Pré-temporada do time já começa na semana que vem. E se você chegou até aqui no vídeo, sempre aquele pedido, se inscreva no canal, deixa o like e comentários. E aí finalizo com uma história, porque na última temporada eu fui para Sevilha para fazer uma matéria sobre o Betis e conheci o Johnny Cardoso pessoalmente, e como eu estava contando no vídeo, ele tem a sua passagem pelo futsal, né? E ele destaca que o futsal ajudou ele nesse pensamento rápido, né? Dentro de campo e tal, que é uma coisa que ele utiliza agora na posição dele. E aí ele me contou que ele jogou na minha cidade, em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, num torneio de futsal. Então o mundo é uma coisa de maluco que ele gira, gira, gira e faz às vezes a gente se encontrar nessas coisas. Então vamos ver como é que vai ser a passagem do Johnny Cardoso pelo Atlético de Madrid, mais um brasileiro que chega, apesar de defender a seleção dos Estados Unidos, ter passaporte americano, é um jogador brasileiro que chega à capital espanhola, dessa vez para defender o lado colchoneiro aqui da capital espanhola. Até o próximo vídeo, um beijo para vocês!